Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes e os que assistem à distância. Algumas notas iniciais para responder a algumas questões que aqui foram levantadas pelos senhores vereadores. Começava pela iniciativa Bengala Branca. Naturalmente é uma iniciativa que gostaria de felicitar e que devem ser promovidas e que eu incentivo e que normalmente até gosto de participar. Porque é exatamente de visitas, de caminhadas desse género que resultam a identificação de dificuldades que uma pessoa, felizmente, como nós, que temos uma visão normal, não somos capazes de identificar. Há, de facto, uma lacuna do ponto de vista técnico, que é a falta de documentos normativos e recomendativos nestas áreas e, portanto, não é fácil identificar esses problemas. Portanto, eu desafiava aqui, no caso de não ter sido feito, que seja feito um relatório desses problemas que foram identificados nesse circuito, que sendo pequeno, seguramente, não deixa de ser representativo da cidade e que nos fizessem chegar, no qual depois dedicaremos. A própria lei obriga a eliminar as barreiras arquitetónicas, mas as que estão na lei, normalmente nós conseguimos controlar. Aquelas que só os invisuais conseguem, ou melhor, que se sentem perturbados, mas que não fazem parte dessa mesma lei, temos efetivamente muita dificuldade em identificar. Em relação ao Polo 2 e ao metro Mondego, naturalmente é uma questão que está em cima da mesa, não é só o Polo 2, também é o Polo 1. Não é? E, como sabem, muito nos batalhamos para que o metro tivesse ido ao Polo 1 e também não vai, e neste momento não é fácil fazê-lo depois de uma obra consignada. De qualquer das maneiras, quer um, quer outro, está em cima da mesa, por isso quer o acesso ao Polo 1, quer o acesso ao Polo 2, faz parte das ambições, chamemos-lhe assim, de expansão do sistema de metro Mondego e que está a ser devidamente analisado. A posição da Metro e do Governo é de que neste momento não querem falar em expansões, por razões óbvias, porque estão empenhados em construir o atual sistema e pô-lo a funcionar e começar a vender bilhetes. A posição da Câmara não tem sido tão pacífica, tem sido exigir constantemente o estudo e, acima de tudo, o compromisso de que o projeto neste caso, enfim, já é mais do que projeto, a obra não ficará por aqui. Portanto, agradeço o comentário, mas naturalmente está registado e está em cima da mesa ao nível das expansões. A insegurança do Polo 2 é, mais uma vez, um assunto muito velho, no qual eu própria me empenhei durante mais de 13 anos, para não dizer quase 15, porque tínhamos problemas de aceleração e, como sabem, o meu gabinete é exatamente no Polo 2. Portanto, fui uma das vítimas durante todo o desenvolvimento do meu doutoramento, tinha sempre companhia de acelerações de carros de racing claramente ilegais, como sabemos, e por diversas vezes chamei a PSP, que ocorria ao local. Afugenta no momento e eles voltam a seguir. Este problema foi claramente atenuado há cerca de 3 anos atrás com a construção das lombas. Lombas cujo projeto até é meu, portanto, para verem que não estou a mentir, houve ali uma grande insistência para que a reitoria resolvesse o assunto. Eu chamo a atenção que aquele espaço não é camarário, é de utilização pública, mas pertence à reitoria, portanto, só a reitoria pode intervir. Isso não quer dizer que a Câmara não possa colaborar, mas, para todos os efeitos, a dominialidade é da reitoria e as lombas foram construídas pela reitoria. Portanto, grande parte do problema ficou, não digo resolvido, não é possível resolver estas questões, mas ficou atenuado. O que continua a haver eu não sei os nomes técnicos, são situações pontuais de desgaste de pneus, que inclusive geram situações muito críticas, como é o caso, por exemplo, de disparar os sistemas de alarme, e que já aconteceu várias vezes, dos edifícios do Polo 2. Mais uma vez, eu repito, não é um problema direto da Câmara, terá que ser resolvido em primeira instância pela reitoria, naturalmente estamos disponíveis para colaborar naquilo que considerarem oportuno, mas é um problema que tem que ser resolvido essencialmente pela reitoria e é um caso de polícia, portanto, uma situação ao qual eu apelo aqui à PSP colabore de forma regular, porque de facto há noites que nós sabemos são típicas, mas de uma forma geral aquilo vai acontecendo com alguma recorrência. Em relação ao mercado Dom Pedro V e ao novo sistema, dizer à senhora vereadora que provavelmente lhe deram informação ao contrário. O que está previsto é moedas e notas, não tem um sistema automático. Pronto, deram-lhe a informação ao contrário. Portanto, é assim possível pagar com moedas, é possível pagar com notas, houve aí algum boato que não era possível pagar com notas, o que não é verdade, é possível pagar com notas. Não tem um sistema de pagamento automático. Isso, na altura, foi decidido assim,
eu começo já por dizer que já foi pedido um upgrade, estamos a aguardar a respectiva proposta, não há de ser um valor extraordinário, mas temos um problema e pelo qual não foi contemplado, tem a ver com as taxas que os bancos cobram. A taxa cobrada, normalmente os tempos que ali ficam são muito curtos, portanto o valor a pagar a 80 cêntimos por hora, está a ver quando está menos do que 80, do que uma hora, são valores residuais, a taxa acaba por ser superior ao valor que a pessoa paga do estacionamento. E, portanto, não há aqui, não compensa. Para além de que tem que haver depois toda esta problemática de contratos diretamente com as instâncias bancárias. De qualquer das maneiras, estamos a tratar disso, mas moedas e notas o sistema aceita, não aceita pagamento por cartão. Certo? Por isso é exatamente o contrário. Mas o processo está em andamento e iremos provavelmente introduzir este novo modelo para se poder pagar com um cartão, que é sempre prático, nomeadamente para os jovens, mas tem este handicap que eu acabei de referir. Em relação aos carros da Câmara Municipal, os oficiais no parque, essa indicação dada superiormente, que devem evitar colocar aí os carros. À noite, sim, porque ficam naturalmente resguardados, não devem ficar na via pública e, portanto, a indicação é que estacionem no subterrâneo, em que ficam os portões fechados e, portanto, os veículos em segurança, mas a indicação é já essa, de que não usem e que evitem usar o parque de estacionamento do mercado. Irei ver essa questão e agradeço o alerta, que se eventualmente está a haver algum uso, não digo abusivo, mas alguma tendência de relaxamento, irei voltar a chamar a atenção nesse sentido. Em relação aos 30 minutos gratuitos, são regulamentares, mesmo que eu quisesse mudar, se eventualmente isso não está a acontecer, é um erro de programação, irei mandar verificar, porque está no regulamento. Aquela zona tem um valor que está regulamentado e está no próprio regulamento que a primeira meia hora é gratuita. Portanto, para alterarmos este tempo, este período de gratuitidade, temos que alterar o respectivo regulamento. Por isso, não uma decisão apenas aqui unilateral, terá que vir a este Executivo para poder ser alterado. Mas os 30 minutos têm que estar naturalmente assegurados. Eu vou já verificar se eventualmente houve algum erro de programação, que pode ocorrer, pode acontecer, eu espero que não, mas seria efetivamente um erro e não uma vontade deste Executivo. E agora sim, a minha intervenção. Gostaria de dar nota que o plano pormenor da Estação Intermodal de Coimbra continua em desenvolvimento, encontrando-se em fase de elaboração de estudos de especialidade para caracterização da situação atual, como é o caso da atualização do mapa do ruído e desenvolvimento do modelo de simulação de tráfego e levantamento das condicionantes junto às entidades oficiais. Relembrar que no âmbito deste processo já decorreram 2 momentos de apresentação e discussão do plano, ambos com a presença do Sr. Arquiteto Juan Busquet, coordenador-geral do plano do pormenor. O primeiro decorreu a 18 de janeiro de 2023, em momento anterior à abertura formal do procedimento, com vista a serem apresentados os princípios gerais orientadores do plano. Nessa sessão ficou vincada a necessidade de garantir a continuidade entre a Baixa e a Estação e de ser criada uma nova cidade em volta de uma futura infraestrutura. Um plano onde, comparativamente ao apresentado em 2010, se revela de grande predominância do verde, respeito pelo ambiente e condicionantes locais, onde coexistem diferentes usos do solo, como a habitação, serviços, comércio, startups, turismo, ambiente e cultura, e onde se articulam os diferentes subsistemas de transporte sob princípios de intermodalidade. O segundo momento da apresentação do plano decorreu a 24 de maio no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra e foi integrado no período de participação preventiva do mesmo plano de pormenor, que decorreu entre 14 de abril e 29 de maio, com vista à recepção de sugestões, informações e questões por parte de todos os interessados. Esta sessão contou com a participação de 3 oradores convidados, especialistas em diferentes áreas do saber, procurou trazer ao debate diferentes preocupações e perspectivas de análise. Nessa sessão, o plano apresentado pelo arquiteto Busquet foi considerado por um dos oradores como uma proposta equilibrada que permitirá fazer cidade, constituindo-se mesmo como o marco que transpõe Coimbra para a cidade do século XXI. Nesta sessão começou a consolidar-se a criação de uma estação urbana associada a princípios de intermodalidade, assente em novas políticas europeias de mobilidade, funcionalmente ligada ao resto da cidade através de 2 grandes alamedas fortemente arborizadas. A primeira na zona ribeirinha, a Avenida Aemínio, espaço que, por decisão deste Executivo, foi transformado num eixo de fruição urbana e que permitirá ligar de forma segura, agradável e confortável a Baixa de Coimbra à futura estação, num trajeto direto de menos de 15 minutos a pé.
O segundo eixo, a Rua do Padrão, cuja reformulação e separação física dos sentidos de circulação potencia a criação de uma alameda dotada de um largo separador central, onde se fomenta a criação de zonas de estar e de socialização, ao mesmo tempo garante a continuidade da estrutura de verde da Vale de Cozelhas ao Chopal. Consolida-se ainda a ideia de que uma estação com duas frentes, ligadas através de uma edificação superior às linhas ferroviárias, onde se concentram espaços de serviço e de comércio e onde irradiam as escadas rolantes de acesso aos diferentes cais. Este modelo de estação, que segue o adotado por grandes estações europeias, para além de funcional, permite ultrapassar condicionantes arqueológicas que já inviabilizaram, como é de conhecimento de todos, em momentos anteriores, a construção de passagens inferiores pedonais. Desde o final de maio, a abertura do procedimento, repito, até agora, a Câmara Municipal tem estado envolvida na abertura de procedimentos para a elaboração dos estudos de caracterização e em reuniões preparatórias com as entidades envolvidas no acompanhamento do plano, com vista ao levantamento das principais condicionantes. Destaca-se a este nível o PGRI, os Planos de Gestão de Riscos de Inundações, em fase de publicação por parte da APA, instrumento que afeta naturalmente parte deste território. Importa em todos os aspectos perceber e definir as medidas de minimização de eventuais prejuízos para a saúde humana, atividades económicas, património cultural e ambiente, face ao risco de inundação. Por termos consciência da sensibilidade deste território, relembro que, por decisão desta Câmara, o plano é sujeito à avaliação ambiental estratégica. Importa ainda sublinhar que nenhum dos dois momentos de apresentação, discussão levados a cabo pela Câmara Municipal, eram impostos por lei no âmbito do RGIT, sendo apenas obrigatório, no segundo momento, recolher contributos. Por opção deste Executivo, fizemos questão de apresentar publicamente as ideias em elaboração. Contudo, os contributos recebidos foram canalizados, todos, aliás, os contributos recebidos foram canalizados para o Sr. Arquiteto Busquet, no sentido de, se possível, serem contemplados no instrumento em preparação. Por isso, refuto veemente as declarações do CPC de que a discussão continua por fazer e que a Câmara Municipal desenvolve o plano à margem da população. Nunca esta cidade teve acesso à informação como tem agora, nem nunca discutiu tão abertamente os projetos e os planos como faz agora. Todas as apresentações estão disponíveis no site da Câmara Municipal, podendo ser vistas por qualquer um e a partir de qualquer canto do mundo. Pensar que a melhor forma de divulgar o plano é através de peças desenhadas no átrio da Câmara Municipal, do meu ponto de vista, é redutor e retrógrado. É pretensão da Câmara, enquanto entidade promotora do plano, abrir novo período de discussão no início do próximo ano, estando neste momento em elaboração a criação de uma maqueta 3D que permita, mesmo àqueles que têm dificuldades em interpretar as peças desenhadas e cartográficas, ver o modelo com volumetrias tridimensionais representativas daquela que se pretende vir a ser a realidade para aquele local. Estes momentos de apresentação e discussão são marcados pela Câmara Municipal nos períodos em que consideramos haver novo material que justifique ser discutido. Repito, atualmente estamos a desenvolver estudos de caracterização, é aquilo que todos nós conhecemos, portanto não justifica estar a fazer novos períodos. Como pode o CPC acusar de que os estudos estão a ser elaborados para validar as minhas ideias, quando os mesmos estão a ser desenvolvidos por equipas idóneas e independentes? As minhas afirmações são suportadas no conhecimento do passado, que são coisas diferentes, e no resultado de estudos que eu mesma coordenei na fase inicial, ou melhor, no projeto de 2010. Mas essa é a mesma força política que, ao mesmo tempo, vem exigir respostas à Câmara Municipal, cujas soluções e respostas deverão naturalmente resultar dos estudos que estão em elaboração. Portanto, há aqui contrassensos que importa clarificar. Quero aqui sublinhar que o plano não está fechado, mas continua em construção. Passaram menos de 6 meses, sendo o prazo de envolvimento 24 meses. Até à sua aprovação formal, todas as participações do cidadão são bem-vindas, portanto, façam-nas chegar sempre que tiverem. Mesmo encerrado que está o período de participação preventiva, qualquer cidadão pode, em qualquer altura, enviar contributos e preocupações sobre o plano. Posso adiantar que já atendi diretamente munícipes que fizeram questão de contribuir com ideias e visões depois do prazo da participação preventiva para aquele espaço e assim continuarei a fazê-lo agradecendo e reconhecendo o interesse desses contributos. Nada impede também que qualquer entidade, força política, promova os seus próprios debates, a ação que entusiasticamente incentivamos e eventos nos quais teremos o maior gosto em participar, caso sejamos convidados, de forma a elucidar os presentes. Sendo a Câmara Municipal a promotora e a dona do plano, e estando este em constante evolução, fruto das condicionantes que se vão estabelecendo por parte das entidades oficiais, considero que esses debates só serão sérios e construtivos se partirem de uma informação credível e atualizada, a qual só a Câmara Municipal, através do seu Executivo e técnicos municipais, está em condições de ir apresentando ao longo do tempo.
Debater sem a participação ativa da Câmara Municipal, sem uma apresentação prévia do plano no estado atual, poderá ser uma discussão interessante, mas não passará disso. A Câmara Municipal não pode ser um simples receptáculo de opiniões difusas, mas deve ser envolvida diretamente na discussão. Por isso, reafirmo que quer o Executivo, quer os técnicos autárquicos municipais, estaremos sempre disponíveis para participar em debates construtivos que contribuam para melhorar o plano e construir uma solução atrativa e funcional que alavanque o desenvolvimento de Coimbra para uma cidade do século XXI. Muito obrigada, Sr. Presidente.